E você faz um trabalho incrível para difundir o judaísmo justamente nessa sociedade maior, principalmente para o público brasileiro, Sim, né, em que geral. não tem acesso aos ensinamentos do judaísmo. E eu queria começar com isso, assim, nesse nosso papo íntimo, perguntando para você qual que é a tua definição de judaísmo. Olha, o judaísmo, como muitos equivocadamente analisam, não é uma religião. O judaísmo é um modo de vida. O judaísmo é uma filosofia. O judaísmo, ele é a essência de vivências conectadas diretamente há milênios por um povo, o povo judeu. Então o judaísmo, ele faz parte da natureza de cada judeu dos 4 cantos do mundo, desde o momento que ele acorda, desde o momento em que ele abre os olhos, ele já está se conectando com o seu judaísmo, com a prática, com a vivência, com os alicerces da nossa cultura milenar. O judaísmo, ele veio para o mundo com uma missão. O próprio profeta já escreveu isso. Untatir leor lagoim. Eu colocarei vocês, nação de Israel, como uma luz para toda a humanidade. Então o povo judeu, ele vem lutando pela sua sobrevivência até hoje e justificando, infelizmente, o seu direito de existir para alguns, Sim. Infelizmente até os dias atuais, mas a filosofia judaica, ela merece ser compartilhada com o maior número de vidas para que a gente possa transformar esse mundo num lugar cada vez melhor para toda a humanidade. Mas é também uma religião, né? Tem práticas Sim, religiosas de fé. não no sentido que a religião que foi determinada por um grupo de pessoas, um dogma, uma maneira de enxergar que você não pode questionar. Existe sim rituais, existe sim preceitos, existe sim práticas, existe sim mandamentos, mas não foram de autoria humana. E sim um presente do Criador, do Eterno, para uma nação que depois de 210 anos de escravidão no Egito, foi libertada por um grande líder, por Moisés, e 49 dias depois recebeu os 10 mandamentos e toda a Torá, toda a essência, o DNA judaico, e se comprometeu com a vida, se comprometeu com eles até os dias de hoje. Então o judaísmo, ele, para todos, ele pode ser interiorizado, ele pode ser analisado, ele pode ser estudado e transformado em ações práticas que enriquecem o nosso dia a dia e influenciam diretamente nos nossos resultados. Verdade. É uma cultura, sim, né? É uma cultura que tem toda uma ética, valores, morais que se aplicam a qualquer pessoa. Perfeito. Mas nós, no caso, nascemos dentro, né, dessa povo. cultura, dentro desse povo. Somos integrantes do povo judeu. Exato. E é bom a gente conversar um pouco sobre o que são esses valores, o que é essa cultura, para que a pessoa que não nasceu dentro desse ambiente, dentro dessa cultura, possa entender e desmistificar alguns mitos, né, Claro. que fazem parte. Veja, o judeu, ele recebeu uma estrutura espiritual. Essa estrutura espiritual ela está compatível com os preceitos que estão escritos na Torá. Por exemplo, o sábado sagrado, o Shabat, que é o dia do descanso. Deus criou o universo em 6 dias, no 7º dia ele parou de criar. Então o povo de Israel no 7º dia para de criar, não trabalha, testemunhando que ele é o Criador. As orações, que é uma conexão entre criatura e Criador, onde nós assumimos a nossa vulnerabilidade, onde nós assumimos a nossa dependência, a oração, ela é um preceito da vida de todos os judeus, que rezam 3 vezes por dia, mas não é algo que Deus precisa, e sim ele colocou este preceito de servirmos a ele com o nosso coração, que é a tefilá, que é a reza, para que nós possamos enriquecer a nossa rotina, para que nós possamos enriquecer a nossa existência, para que nós jamais, para que nós em nenhum segundo das nossas vidas esquecemos que ele é o autor da vida e que ele é o provedor de tudo que a humanidade necessita. Não só a oração, a alimentação, os preceitos de kashrut, onde o judeu ele tem sinais de pureza e impureza dentro dos seres vivos que nós ingerimos e que nós não ingerimos, frutos do mar que se alimentam do lixo do mar nós não ingerimos. Existem sinais onde o animal ele é considerado kasher, por exemplo,
casco fendido e ser ruminante. No caso, o porco ele tem casco fendido, mas ele não é ruminante. Sim. Então ele só possui um dos sinais, ele não é kasher. Essa alimentação ela está conectada com a estrutura espiritual do judeu, com a estrutura espiritual do povo de Israel. A justiça social, que as pessoas falam tzedakah, caridade não é a tradução. A tzedakah vem de tzedek, que é justiça, Sim. justiça social, onde nós imitamos Deus, praticando a bondade, assim como ele é a bondade infinita, imitando os seus caminhos, nós compartilhamos, quebramos a barreira do egoísmo. A vivência do judaísmo ela envolve todas as esferas da vida de um ser humano para que ele possa atingir uma alta performance de qualidade de vida. No matrimônio, nas relações interpessoais, no trabalho, a maneira que ele trata os seus funcionários, a maneira que ele se relaciona com o Criador, a maneira que ele se relaciona consigo mesmo. O estudo, que é um dos pilares do judaísmo, o estudo tem que ser yomam v'layla, dia e noite. Um judeu não pode ficar um dia de sua vida sem estudar a Torá, sem se conectar com as suas raízes. O povo do livro. É, o povo do livro, e no caso, multiplicar esse conhecimento. Sim. Não só estudar, está escrito Velimadetem otam, está escrito o seguinte: Vishinamtam levanecha, ensinarás para o seu filho. Você vai estudar, mas você não vai armazenar esse conhecimento só para si. Você vai passar isso para as futuras gerações, e o seu filho para o seu neto, e o seu neto para o seu bisneto. E dessa maneira você multiplica a riqueza inconfiscável. Qual é a riqueza inconfiscável? Que você adquiriu de conhecimento até hoje. Porque ninguém vai tirar isso de você. O rei Salomão ele escreve que o conhecimento, a sabedoria vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque quando eu estou com o dinheiro e eu não estou mais com ele, eu dei para ela, então o dinheiro agora pertence a ela, ele tem posse. O conhecimento que eu estudei, agora eu estou transmitindo para ela e para vocês, ele continua comigo. Sim. Então é multiplicação de riqueza. Então o judaísmo ele envolve todas as esferas da vida de um ser humano, desde o momento que ele nasce, nos momentos das alegrias, nos momentos das perdas, nos momentos das conquistas, mas também nos momentos das derrotas, onde nós podemos com a fé, com a emuná, interpretar tudo como um aprendizado, interpretar tudo como uma oportunidade de recalcular a nossa rota, uma oportunidade de nos reinventarmos. Ou seja, a vida sem o judaísmo, sem a prática do judaísmo para um judeu, é vazia. E a vida de um ser humano sem se conectar com a sua essência, ou seja, com o autor da vida, o que ele planejou para você, o que ele planejou para a humanidade, o que ele planejou para que você possa brilhar no palco do show da vida, é vital, não é necessária, é crucial, é um ponto nevrálgico para que você comece a viver de verdade e não apenas existir e se desintegrar lentamente e começar a envelhecer e não se orgulhar da própria vida. Que bonito isso. Eu acredito muito nisso, que todo ser humano está aqui por um motivo, nasceu Exatamente. com um propósito de vida. E você falou da tzedakah, que é a justiça divina, né? Exato. Esse conceito que não é a caridade, que você não está sendo bonzinho de doar, é o jeito de você ter um pouquinho de Deus em você. Fazer imitar os caminhos dele. Imitar o caminho de Deus. E tem o conceito também de tikkun olam. Com certeza. Né? Explica um pouco o que é esse conceito. Todos os dias, nós, no final das orações, nós pronunciamos uma frase muito poderosa, Letaken olam bemalchut Shaddai. Nós iremos retificar o mundo, né, fazendo com que o reinado do Eterno fique famoso, fique conhecido por intermédio do exemplo, por intermédio do impacto, por intermédio da diferença que é uma vida com valores e uma vida sem valores. A justiça social, ela proporciona um prazer inigualável para aquele que a pratica. É verdade. Quer dizer, a alegria de quem recebe é enorme. Não é? Você mudou a vida daquela família. Você mudou a vida daquele paciente que não tinha condições de pagar o procedimento cirúrgico. Você mudou a vida daquele jovem que não tinha dinheiro para pagar os seus estudos e agora ele já se formou e ele tem condições hoje de ajudar outros jovens se espelhando no que você fez com ele. Mas o prazer de quem proporciona é maior. Por quê? Porque ele está imitando a bondade infinita. E pela Kabbalah, que é a parte mais mística, esotérica da interpretação dos conceitos judaicos, dois seres espirituais, eles só podem se conectar quando eles se parecem um com o outro. Então, é proposital que Deus desenhou o sistema
onde um corpo puxa para baixo e a alma puxa para cima. Esse corpo, que é só a nossa roupa, esse corpo que é só a nossa vestimenta, um dia ele vai voltar para o lugar da onde ele veio, que é da terra. Ela afarta chuva, da terra você veio e para a terra você vai voltar, mas a alma é eterna. E essa alma, quando ela imita os caminhos do seu Criador, ela se conecta com ele. Essa conexão gera um prazer. E esse prazer, ele tem durabilidade eterna.